Mas meu objetivo estar aqui hoje é falar para vocês de uma experiência brasileira, mas na área de museus a gente está iniciando, em realidade. Sim? A Rede Brasileira de Preservação Digital Cariniana, ela já tem 4 anos de existência e a gente centrou os primeiros esforços na parte de informação científica, periódicos científicos, teses, dissertações. A gente já tem preservado 1.500 periódicos brasileiros e as teses e dissertações estamos começando já com várias universidades a fazer isso. Na parte de arquivos também estamos iniciando toda essa parte de repositórios confiáveis, que vocês já vão ouvir daqui a pouco falar bastante sobre isso. E na parte de museus, a gente está criando agora um grupo de pesquisa sobre preservação de documentação museológica. Eu aqui vou falar... E meus temas para esse dia de hoje seriam esses daqui, sim? Vou falar para vocês um pouco sobre a comunidade museológica e a preservação digital. É interessante mencionar para vocês que também uma das iniciativas da Rede Cariniana é a preservação dos dados de pesquisa. Sim? E interessante que o modelo de preservação de dados de pesquisa da Universidade de Harvard, ela também está usando os dados de pesquisa museológicos. Se vocês entram no Dataverse de Harvard, existem bastantes documentos de projetos da área de museologia. Sim? Mas hoje aqui vou falar sobre a documentação dos museus. Sim? Ou seja, os temas vão ser os objetos digitais, as atividades de curadoria e de preservação, também alguma coisa sobre organização museológica e a forma de preservar e de promover a preservação desses registros. Então, os objetos digitais são frágeis, vocês já ouviram falar, né? E precisam de manutenção para sobreviver de forma persistente. Assim como a maior parte dos materiais nos museus, as necessidades de preservação incluem registros eletrônicos, documentos digitais, catálogos e exibições em sites web, e a sua gestão pode ser desafiadora e difícil para qualquer museu com coleções permanentes. O registro da informação das coleções museológicas, esse aí que nos interessa, né? Reúne os dados dos tratamentos dos acervos e o que legitima as práticas adotadas pela instituição. Quando os acervos passam a compor sistemas de informação, sua organização se forma vital e nas ações da comunidade dos museus e da sociedade em geral. A preservação desses registros maximiza seu acesso, uso e interpretação. Essas são as 3 grandes metas, né, na parte digital dos museus. As atividades de curadoria e preservação das obras de arte compreendem o material e a sua documentação. A preservação digital é aplicada nos registros catalográficos e inventários informativos desenvolvidos para fazer público o objeto museológico. As ferramentas tecnológicas atuais estão permitindo essa divulgação e proporcionando informações valiosas para sua identificação, o contexto de produção e o tratamento arquivístico. Sim? Aqui vamos ver uma relação muito forte entre o museu e o arquivo. Sim? Vocês sabem que o arquivo está orientado ao registro do documento. Sim? Bibliotecas e museus regularmente trabalham com conjuntos, com coleções de documentos. Internacionalmente já estão sendo adotadas soluções tecnológicas que permitem o arquivamento e replicação e gerenciamento de informações digitais. No caso da Cariniana, nós sempre que iniciamos algum projeto de preservação, a gente vai primeiro para as experiências, sim? Para as boas práticas no exterior. E vou mostrar para vocês o que temos feito até agora. Conjuntos de ferramentas de acesso aberto podem ser usados pelos museólogos, permitindo a colaboração entre instituições e seu monitoramento online via repositórios digitais. Sim, aqui vemos. E no caso específico, né, como estava falando para vocês, esses objetos são frágeis, né, e precisam de manutenção para sobreviver de forma persistente. E também temos aqui a parte dos objetos digitais que são podem ser também estudados e analisados pelos próprios usuários, né? Nesse caso aqui, esse é o Facebook, essa é uma página que eu mantenho, porque eu gosto de museus, então criei uma página, vocês podem visitar e as pessoas podem saber sobre os museus. Sim. Bom, mas no Brasil,
especificamente, temos no Brasil a lei vigente do Estatuto Brasileiro de Museus, sim? A Lei 11.904, que fala nos artículos 39 e 40 a obrigatoriedade dos museus de manter e documentar os acervos na forma de registros e inventários sempre atualizados para promover sua preservação, sim? Além de enfatizar o caráter de patrimônio arquivístico desses registros. A organização museológica expressada em coleções, sim, como falei, para fins de pesquisa e ações culturais, podem aplicar normas arquivísticas no tratamento documental para fins de preservação, custódia e normalização, garantindo dessa forma o compartilhamento como conjunto documental. Sem serem necessariamente documentos administrativos comprobatórios, os documentos museológicos digitais podem atingir um nível de proteção do acervo adotando processos de arquivamento digital já automatizado em soluções tecnológicas válidas em instituições arquivísticas. Ou seja, pode existir essa união entre iniciativas de arquivologia e museologia. Perdão. Sim, bom, para isso temos que entrar em um acordo, né, do que é preservação digital na comunidade museológica, na de biblioteconomia e arquivologia, né? É simplesmente isso. A preservação digital é um conjunto de políticas de gestão, atividades necessárias para garantir usabilidade duradoura e autenticidade, recuperação, acessibilidade de conteúdos através do tempo. Ou seja, não estamos falando de uma preservação para acesso hoje, estamos falando para um acesso daqui a 20, 30, 40 anos. Então, já tem vários pesquisadores que têm trabalhado sobre essa área da integração entre arquivos e museus, né? E a preservação é um compromisso dessas instituições museológicas, a essa conclusão chegaram, né? Sendo realizada por profissionais que lidam com a gestão e controle de coleções de objetos físicos digitais. Como em uma instituição de custódia e pesquisa, o museu pratica a preservação voltada para a exposição e documentação de objetos materiais e imateriais, que possuem valor de natureza cultural, parecido com o tratamento documental da arquivística. No acervo museológico, a documentação é a forma de legitimação da informação contida nos objetos registrados. Essa preservação de documentos na área museológica deve ser pensada em várias etapas. Na etapa da gestão e controle dos acervos como sendo as práticas que darão garantia de acesso persistente à informação dos museus. Os sistemas de documentação museológica usados para identificar individualmente desde a seleção, a aquisição dos materiais, são locais onde são registradas todas as informações possíveis relacionadas a esses objetos. Ou seja, vejam vocês a importância do registro da informação, do que foi feito com o objeto digital, ou como foi conseguido esse objeto digital, como foi processado, quem teve acesso, quem colocou para a exposição, todas essas informações têm que ser registradas. A documentação do objeto é válida a sua salvaguarda e garante sua incorporação no acervo museológico. Esse registro detém o valor otorgado aos objetos e determina sua trajetória antes e depois de sua incorporação no acervo. Em 1994, já existia, né, uma teórica, Helena Dodds Ferrer, que ela preconizava o papel dos metadados de preservação nos museus, afirmando que a documentação deve ser contínua para servir como local onde residem as informações sobre a vida útil dos objetos museológicos. A preservação do registro permite sua identificação e controle no decorrer do tempo, assim seu valor documental é patrimonial. Aqui estamos em... Isso aqui. Bom, mas falando do que a gente pesquisou, a gente viu que, por exemplo, nos Estados Unidos, a National Digital Stewardship, NDSA, tem sido, desde sua fundação, uma promotora das práticas de preservação digital nos museus. A NDSA realiza esforços para elevar o conhecimento e a experiência de preservação digital nas instituições parceiras da Aliança. Com mais de 130 museus, organizações participantes, ela criou uma rede de projetos com a finalidade de repassar aspectos importantes de preservação digital aos museus.
Entre essas instituições se encontra o Art Store, o Hagley Museum, o IMLS, o Rison, o Smithsonian e o Holocausto. O Smithsonian é muito interessante, eles já desenvolveram várias tecnologias e como foi mencionado aqui, esse papel de você prover informações via metadados, via descrição de descrição, isso é muito usado nos museus nos Estados Unidos com fins educacionais. Então, essa parte da curadoria, do acesso educacional aos dados, isso tem que ser incluído nas práticas de preservação e de curadoria do museu, né? Também existem outras coisas, como alguns produtos dos museólogos nos Estados Unidos e na Inglaterra, que começam a se organizar para tratar temas relacionados com a preservação. Por exemplo, este grupo aqui é um grupo de museólogos dos Estados Unidos que começamos a organizar, esse aqui é da Inglaterra, começamos a organizar para realizar reuniões e discutir a preservação digital de obras de arte, que mais? Informalmente se reúnem, eles se reúnem informalmente de museus das áreas, né? Sim. Aqui temos... Sim, aqui temos outra coisa muito interessante dos museus, da comunidade museológica, que sempre está inovando constantemente no uso das tecnologias. Realmente, os museus foram os primeiros, né, a entrar na internet. A criação do primeiro consórcio de museus dedicado a um projeto colaborativo de computação foi em 1967, formado por 15 museus na cidade de Nova York, preocupados com a indexação eletrônica das coleções de museus, como o Metropolitan. Eles criaram o Museu Computer Network, que desenvolveu um sistema para compartilhamento de um banco de dados, ainda estava na fase de banco de dados, com descrição de objetos individuais e de dados biográficos de artistas. Na mesma época, o Smithsonian National Museum of Natural History desenvolveu um sistema parecido, que é o CellGEM, Self Generation Master, em parceria com a Universidade de Califórnia, Berkeley, e a Low Museum, na Universidade de Flórida. Em 1978 foi publicado a nomenclatura for Museums Cataloging, que gerou um tipo de controle de autoridade necessário nos registros de metadados dos recursos eletrônicos e sua recuperação. Na década seguinte, surgiu o DARI, do Detroit Art Registration System, e o National Inventory Program de Canadá, Hereditage, que seria esse aqui, que avalia a aplicação de soluções tecnológicas em museus no Canadá. O MCN lançou em 1989, esse aqui, um projeto CIMI, o Computer Interchange Museums Information, que é um estándar de framework para intercâmbio de padrões e a serem usados em sistemas de museus na transferência de dados, independentemente dos hardware e do software. Isso aqui é muito interessante para quem trabalha com a parte dos metadados. Aqui temos... sim, acho que estou falando a mesma coisa. Sim. Nesse caso, aqui temos, por exemplo, a primeira, aqui foi a primeira publicação, né, do portal de... A ver, deixa eu ver aqui. Desculpem que estou mexendo com duas coisas. Aqui. Esse aqui é... Sim, não, vou botar. Sim. Aqui estamos falando essa aqui, que foi uma das primeiras, alguns museus que já trabalham em parceria em iniciativas relacionadas com o desenvolvimento de software e hardware, né? Nesse caso, essa é a primeira página do museu que está de Moving Imagine, que trabalha com a definição de significado de aquisição e catalogação e gestão de informação dos objetos digitais. Sim? Esse é o DOCAN, que é Electronic Art, e que trabalha junto com o Art Intermix e o Variable Media Network, que seriam esses daqui. Esse aqui é o Electronic Art Intermix, e temos também aqui o de Variable Media Network, mas ainda que os museus estejam adoptando pela contratação de empresas para armazenamento e manutenção dos objetos digitais, a opção recomendada tem sido um modelo colaborativo entre museus, bibliotecas e arquivos, que já desenvolveram políticas e usam estratégias de acesso e preservação digital. Um dos casos de integração mais famosos é o da Library of Congress. Sim? Nele, a Library of Congress disponibiliza para a comunidade museológica uma ferramenta de acesso aberto, que se chama ViewShare,
utilizada por museus para visualização, organização e curadoria de coleções digitais. Ela também possibilita para a exposição a criação de galerias para exibição de imagens. Um exemplo é o uso da National Gallery of Art, com informações detalhadas do Crest Collection, por exemplo. Outro exemplo é o Risone Art Base, que usa esse software para a exposição de mais de 400 obras nascidas digitalmente. Esse é um software livre que pode ser disponibilizado em qualquer biblioteca, qualquer museu. Então, as estratégias de preservação digital nos museus são similares àquelas que são utilizadas nas bibliotecas e arquivos. Elas também envolvem pessoas e processos para a realização das tarefas básicas, como a digitalização, sim? Instalação e monitoramento de sistemas de preservação digital. São muito parecidos, mas têm suas diferenças. Instituições museológicas estão optando por serviços terceirizados de armazenamento em nuvem, por exemplo. Existe um sistema que está sendo usado pelo Museu de Arte Moderno, em Nova York, que se chama Archivium Perpetua. Esse Archivium Perpetua é uma empresa, em realidade, mas que ele também aplica algum tipo de prática de preservação digital de acervos. O museu em si, o Museu Moderno de Arte Moderno de Nova York, é um dos exemplos de aplicação das soluções de preservação de documentos em uma grande variedade de formatos. Acho que é um dos mais avançados nessa aplicação. Sim? Com soluções comerciais como essa que mostrei do Archivum, sim? O MoMA aplica padrões de preservação digital internacionais em suas coleções, levando em consideração o tamanho do acervo e a frequência do acesso. O MoMA está muito preocupado com isso. Como dar acesso a uma quantidade tão grande de registros digitais, para que o usuário não ficasse, a visualização e também a recuperação não ficasse comprometida. Então, o MoMA, na estratégia de preservação de objetos digitais, que está sendo facilitada pelo empacotamento de arquivos para fins de armazenamento e indexação. Nessa primeira etapa, os arquivos são codificados, empacotados, usando uma ferramenta que vocês vão ouvir bastante depois, que essa aqui é a famosa Arquivemática. Sim? E nela são analisados todos os materiais e o resultado é um registro do status do documento com relação à sua padronização, grau de obsolescência e tipo de arquivamento sugerido. Essa ferramenta é a mais completa que se tem em caso de vocês quererem usar em um sistema que vai fazer toda uma espécie de validação de registros digitais confiáveis dentro de um repositório confiável. Então, a Arquivemática, ele faz essa parte na padronização, ele mede o grau de obsolescência e o tipo de arquivamento que deve ser aplicado. O chamado AIP, né? AIP, que aqui é diferente do outro, que aqui é o Archival Information Package, ele forma esse pacote onde estão todos os dados desse documento, ou esses documentos, e essa primeira etapa de preservação, os objetos digitais, é fundamental para a identificação e recuperação futura dos acervos. Ou seja, todo acervo museológico tem que passar por essa primeira etapa para saber se podem ser preservados ou não. Então, os curadores das coleções digitais devem levar em consideração as informações tanto dos autores desses objetos, que podem proporcionar também alguma informação descritiva, né, contida, que pode ser contida nos metadados técnicos. Essa ação estabelece o workflow de gestão de documentos museológicos digitais. A Arquivemática permite isso. Aqui temos a Arquivemática, né? Vocês vão ouvir bastante disso com o nosso professor Daniel Flores. Sim? E, bom, uma das partes interessantes dele, como eu falei para vocês, da parte segura do Arquivemática, é que com esse software de arquivamento, ele vai otorgar um algoritmo criptográfico a cada documento contido nesses pacotes de informação, para garantir que a autenticidade, ao longo do tempo, em seguida os arquivos são transferidos para um sistema de armazenamento digital, que no caso do MoMA, por exemplo, é mantido pela instituição, nas instalações dentro da cidade de Nova York e fora dela, na Pensilvânia, tendo como garantia a guarda a longo prazo de cópias autenticadas de objetos digitais dos museus. O MoMA precisa, nesse momento, né, precisava, e ele viu que não era somente guardar, descrever os arquivos, precisava dessa guarda segura, né, precisava de um sistema para a gestão dos objetos digitais, dos conteúdos armazenados. O Arquivemática faz a compressão automática dos arquivos para versões derivadas em formatos de diferente tipo de acesso. Ou seja, na hora que se coloca o documento na Arquivemática, você vai definir qual também vai ser a parte do acesso desse documento. Qual vai ser
ser as formas de acesso a ele. Pode ser com um maior grau de qualidade de recuperação rápida na internet ou com uma alta qualidade apenas para armazenamento ou um acesso menos frequente, né? Com versões necessárias para a montagem de exposições, por exemplo. O MoMA, então, foi também uma das primeiras instituições patrimoniais que enfrentou a dificuldade da análise de grandes volumes de dados nos sistemas de preservação digital, pouco amigáveis e desenhados apenas para monitoramento informático dos conteúdos digitais. Ou seja, era só para a parte de informática mexer. Os museólogos, os curadores não mexiam com ele, né? Mas aí se juntou com essa iniciativa Artefactual System e desenvolveram uma aplicação web em software livre chamado Binder, que pode ser acessado na internet, né, nesse aqui, no GitHub, e a documentação dessas funções também está em outros lugares. Não coloquei. Sim, aqui está no Read the Docs. Com ele, os gestores dos acervos museológicos digitais podem acessar de forma rápida as informações preservadas, indexadas no momento da criação do IP, essa primeira etapa, sim? E guardadas em uma base de dados especialmente desenhada para pesquisa em grandes volumes de dados. Essa que é a preocupação maior dos museus, né? Em 2015, com as soluções de Binder, Arquivemática e Arquivum, o MoMA desenhou uma arquitetura de repositório digital para coleções de museus. É uma forma especial de repositório, porque não está considerando apenas um software, são 3 softwares. Sim? E no início eles chamavam de repositório, agora é somente uma forma de acesso open source aos dados digitais das coleções ou dos acervos dos museus. Então, como falei para vocês, apenas foi o ano passado, né? O MoMA desenhou essa arquitetura desse repositório e está projetado para gerenciar 6 milhões de gigabytes, quase 6 petabytes, em 2025. Então, soluções tecnológicas para museus existem, para a preservação principalmente, para a guarda garantida e certificada, e apenas, acredito, precisamos apenas de um interesse dos museólogos, dos curadores, de conhecer esses sistemas, saber gerenciar e estudar essas novas práticas de preservação digital nos museus. Certo? Então, esse seria o que eu queria falar para vocês. Muito obrigado.